Oi, gente, tudo bem? Nesse Papo de Pretas de hoje, eu tenho como convidada a doutora Ivone Alexandre. A doutora Ivone Alexandre, ela é docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Sinop. Vamos conhecer um pouco de sua pesquisa com crianças migrantes haitianas em Sinop, Mato Grosso. Ivone, fique à vontade para visualizar o seu trabalho de pesquisa a nós. A gente percebe com a pesquisa que os dados revelam, né, na verdade nós nos percebemos essa inserção, né, na escola, ela permitiu mostrar essas questões em relação às crianças migrantes. Nós tivemos, por um lado, também, em relação que o Mato Grosso, a minha opinião, né, comparando com alguns lugares, nós vimos que ele se preocupou, né, a partir da chegada dessas crianças, a pensar políticas públicas. Né? Tanto que os professores do Estado, nas suas entrevistas, me falaram que foram orientados a como avaliar, né, serem mais cuidadosos, apesar que depois, né, as observações não mostravam muito bem isso. Eram bem avaliados, mas não tão ou igual os outros que também tinham bom desempenho. Mas o Estado orientou, né, teve essa orientação pelo menos em relação a isso, a ter esse olhar relativizador, considerando que eram crianças que recém chegavam de um outro país, de outra realidade, né, de uma outra cultura. E já as escolas municipais, elas também foi assim, um aspecto positivo que eu achei que eu não vi, né? Nós sabemos das filas, né, de muitas pessoas esperando, e as crianças foram inseridas tranquilamente, elas encontraram as vagas, né? Eu acredito que naquele momento nós estávamos com uma política de vagas com opções, né, muito maiores, né, porque foi muito fácil, considerando toda, né, a discussão que tem sobre esse tema. E as escolas, principalmente a educação infantil, eu achei que a recepção foi um pouco mais calorosa, né? Uma percepção de mostrar a criança, né? E em entrevista a diretora da escola disse que passou por sala mostrando, né, que tinham chegado crianças migrantes. Então, assim, a partir também dessa chegada, teve uma resolução, né? Isso foi uma conversa que eu tive com um dos conselheiros, do Conselho Municipal de Educação, que foi feita uma resolução, ela consta na tese, que aí, para nortear como que seria, né, essa questão dessa inserção das crianças na escola. Então, assim, o que eu vejo? As crianças não param de chegar. E mesmo as crianças que são migrantes, que são considerados de segunda geração, que são aqueles que já nascem aqui, eles são caracterizados por crianças haitianas, né? O jeito peculiar que ela tem de cuidar do cabelo as diferencia, né? São crianças haitianas, então todas são, se nasceu no Brasil ou não, né, que já são brasileiras, elas são vistas como crianças haitianas. E aí o que eu vi, né? Então a pesquisa ela é muito densa porque ela mostra toda essa importância da memória, né, em relação ao que a criança traz do Haiti, de um país que foi um dos primeiros a lutar contra o poderio da França, a se libertar, a ter sua autonomia política. Né? É claro que depois vai ter desdobramento onde a história vai ser invisibilizada, porque já imaginou? Naquele momento eram mau exemplos para as outras colônias, né, escravocrata, o Haiti, né, conseguir se rebelar e tomar o poder. Né? Então essa história ela não vai ser contada, ela vai ser escondida, né? Ela vai ser camuflada. Então, nós sabemos muito pouco, né, e ela servia como exemplo, né, para a população negra, porque o racismo no Brasil ele é estrutural e ele influenciou, né, nós tivemos, por exemplo, a política pública que definiu, em 2017, que deveria ter um intérprete, né, para as crianças haitianas, deveria ser um haitiano que falasse bem o português, né, para traduzir para as crianças. Esse intérprete teve a seleção, foi escolhido e 10 dias depois ela entrou em contato comigo, que eu auxiliei na época, e ela disse assim que ela tinha sido mandada embora. Aí eu conversei com a escola, segundo a informação é que a menina tinha dormido no trabalho. Enfim,
as crianças ficaram sem intérprete. Eu achei muito estranho, né? Eu fui conversar com as crianças para saber realmente, né? Eu entrei em contato assim que eu cheguei de São Paulo, que eu estava fazendo o estágio na época, em 2017, já tinha terminado a fase da pesquisa de observação, de entrevista, e estava cumprindo, né, o meus créditos lá, meu estágio lá. E como eu mantive relação até hoje, eu tenho com as famílias, né, esse contato, eu tenho eles no WhatsApp, eu fui e perguntei se tinha acontecido isso mesmo. E as crianças falaram que não me lembrava desse evento da bolsista, né, até porque foi um curto prazo, de repente. Enfim, o que isso mostra? Que o racismo estrutural, ele impede, né? Pode ter até a política pública, mas ele impede o acesso, né? Ele impede que se permita, quer dizer, as crianças ficaram sem intérprete, não se teve mais, eu não soube se em outros editais, né, saíram, né, teve outras demandas, enfim, né, porque a pesquisa, ela tem um espaço, ela tem um espaço temporal, né, ela não, então naquele momento o quadro que se apresentou foi esse, em relação a essa dificuldade das crianças, essa questão da língua, né, que elas tinham para se comunicar, a questão das normas, né, em relação a ir ao banheiro, a questão da fila, a questão, e que elas não entendiam esse processo, né, não entendiam o que estava sendo pedido, então algumas vezes elas foram punidas por isso. Eu achei, em comparar a educação infantil e o ensino fundamental, muito mais severo. O ensino fundamental foi muito mais severo. A educação infantil, com toda a sua característica, permitia muito brincar, muita interação no parque, né, na hora do lanche, essas questões. E eu vi, e o que eu percebi, que os problemas das crianças eram elas que resolviam, né? Elas tiveram muito pouco ajuda. O problema é delas. Então, assim, é muito complexo, né, quando você trata de ter instituições que recebem crianças migrantes e que você não tem uma formação, né, para esses professores, para quem vai atender, né, para a equipe pedagógica, para a equipe de apoio, né, então é preciso esse cuidado. Então a pesquisa, ela traz isso. Foi muito maravilhoso conhecer essas pessoas, porque assim, elas me ensinaram muito sobre a questão do cuidado que elas têm com a família, né, com as relações parentais, a relação com quem fica no Haiti, a relação de família extensa, né, aquelas famílias que moram em muitos, elas são agrupadas, elas vivem em 2, 3 famílias no mesmo espaço, e não é só por questões econômicas, é por questões culturais, né? Eles têm esse vínculo, um vínculo forte, um vínculo afetivo que serve de exemplo, um respeito com a escola. As pessoas têm explorado mesmo muito a questão da linguagem, né? Mas eu vejo em relação à questão cultural, eu vejo em relação à questão do preconceito mesmo, e dessas trocas que pode ser feito, e mostrar que as diferenças, elas devem ser respeitadas, elas não devem ser toleradas. Nós não temos esse direito de dizer eu tolero, né? A diferença, a diversidade na sociedade, elas precisam ser respeitadas, precisam ser promovidas, né? Elas precisam se entender que não escolhemos, né? Ninguém escolhe a sua orientação sexual, não escolhe seu grupo racial, não escolhe. Ela nos é dada, né? Nós nascemos dentro de uma sociedade rica e diversa, né? E que nós precisamos respeitar. Era isso. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer a atenção de todos, e que qualquer dúvida eu estou aí, podem me contactar. Obrigada. Obrigada, professora Ivone, pela pesquisa, pelo empreendimento científico que você desenvolveu, e obrigada por poder visualizar aqui no nosso canal e a gente poder mostrar um pouco da vida dos migrantes em Sinop, Mato Grosso. Um abraço e a gente volta na próxima sessão. Até!